Look, you're not in any more trouble than you already are, but we need straight answers. You were at the trailhead at 2115, correct? That's a yes? Then why'd you run when the ranger called out? Yeah, I get it. Water? You were seen crossing the highway at 2:17 a.m. That's not a hiking trail. You understand how dangerous that is? Right, and the prints, they match yours. We just need your side of it. O anoitecer desceu sobre Pinewood, com aquele tipo de quietude que só as pequenas cidades nas montanhas conheciam. Um silêncio tão completo que parecia que o mundo tinha expirado e se esquecido de inspirar de novo. A delegacia de polícia ficava na esquina da Maple com a Third, um prédio baixo de tijolos que já havia resistido a 50 invernos, com a tinta descascando em tiras que se enrolavam como casca de árvore, e sua fundação se aprofundando mais na terra a cada ano que passava. Lá dentro, as luzes fluorescentes zumbiam, sua canção elétrica sem fim, lançando sobretudo uma luz pálida que fazia até os policiais mais jovens parecerem cansados. O cheiro de café, queimado pelo menos 3 vezes ao longo do dia, misturava-se com o odor fraco de carpete velho e o toque químico do produto de limpeza que o zelador usava toda quinta-feira à noite, sem falta. O policial Thomas Brennan estava sentado em sua mesa perto da parede dos fundos, a cadeira rangendo sob seu peso enquanto ele se inclinava para trás e esfregava os olhos com a base das palmas das mãos. Ele tinha 34 anos, embora os últimos 2 tivessem adicionado linhas ao seu rosto que o faziam parecer mais velho, especialmente sob aquelas luzes. Seu uniforme estava impecável, apesar da hora tardia. Os vincos nas mangas, ainda afiados do cuidadoso trabalho de passar de sua esposa naquela manhã, ela sempre garantia que ele parecesse apresentável. Dizia que isso importava mesmo em uma cidade onde todo mundo conhecia. Todo mundo e ninguém se importava muito com aparências. Thomas agradecia mesmo assim pelo ritual, pelo cuidado. Seu parceiro, Ray Martinez, estava sentado à sua frente, em uma mesa virada na direção oposta, o espaço de trabalho deles formando uma pequena ilha no meio da sala principal da delegacia. Ray era 5 anos mais novo, mais largo nos ombros, com cabelo escuro que ele mantinha em um corte militar curto, e o hábito de cantarolar baixinho quando estava concentrado. Naquele momento, ele estava debruçado sobre umas palavras cruzadas do jornal de domingo, de 3 dias atrás, mas ainda não resolvidas, sua caneta batendo contra o papel jornal em um ritmo irregular, que havia se tornado parte do ruído de fundo da delegacia. O passatempo estava lhe dando trabalho. 7 letras, antigo mercado grego, e ele já tinha tentado fórum 2 vezes antes de perceber que isso era romano. Ray resmungou algo em espanhol que Thomas não entendeu direito, algo sobre a duvidosa linhagem de quem fez as palavras cruzadas, e Thomas sorriu apesar do cansaço. O rádio na mesa de Thomas crepitava ocasionalmente com conversas do operador do condado, mas nada que exigisse a atenção deles. Uma batidinha na Rota 9, já resolvida o gato de alguém preso numa árvore na Elm Street, os bombeiros cuidando disso. As emergências de cidade pequena de sempre, que eram quase reconfortantes em sua previsibilidade. Lá fora, o vento de outubro chacoalhava as janelas em suas esquadrias, fazendo folhas secas se arrastarem pelo estacionamento em sussurros que quase soavam como uma conversa. O poste de luz bem em frente à delegacia piscava do mesmo jeito que vinha piscando no último mês. Algo na fiação que o conselho da cidade vivia dizendo que ia consertar, mas nunca consertava. Pela janela, Thomas podia ver a Main Street se estendendo na escuridão, as vitrines fechadas e escuras, a lanchonete trancada com seu letreiro de neon desligado. Apenas o posto de gasolina no extremo da cidade mostrava alguma luz, um brilho distante que parecia estar a quilômetros de distância, em vez de apenas 4 quarteirões. Essa era Pinewood, depois de escurecer. Um lugar onde não acontecia muita coisa, e as pessoas gostavam que fosse assim.
Thomas havia crescido ali, conhecia cada rua e atalho, cada família e suas histórias de gerações. Seu pai tinha sido policial antes dele, andou por aqueles mesmos corredores até que um ataque cardíaco o levou aos 52 anos. Ray havia se mudado de Sacramento 3 anos antes, procurando por algo mais calmo depois que um tiroteio o deixou com pesadelos e uma necessidade desesperada de espaço. Eles formavam uma boa equipe, se equilibravam, Thomas com sua abordagem paciente e metódica e Ray com seus instintos rápidos e disposição para contornar as regras quando necessário. A cafeteira no canto gorgolejou pela última vez, o bule quase vazio. E Thomas considerou levantar para fazer outra leva antes de decidir que não. Muita cafeína tão tarde e ele ficaria olhando para o teto até o amanhecer. Sua mente repassando os mesmos pensamentos de sempre quando não conseguia dormir, preocupado com as inscrições da filha para a faculdade, a artrite de sua mãe, a goteira no telhado da garagem que ele vivia dizendo que ia consertar. O relógio na parede marcava 10h47. Seu ponteiro de segundos girando com precisão mecânica, cada tique alto o suficiente para ser contado se você estivesse prestando atenção. Ray finalmente desistiu das palavras cruzadas, jogando a caneta com um som de nojo e esticando os braços acima da cabeça até seus ombros estalarem. Ele estava prestes a dizer algo, provavelmente sugerir que encerrassem o expediente e fossem para casa, quando a porta da frente se moveu. Não se abriu, não exatamente, mas se deslocou em suas dobradiças com um som que fez os dois homens olharem para cima imediatamente. A porta era velha, de carvalho pesado com uma maçaneta de latão gasta e lisa por décadas de mãos. E tinha um rangido particular que todos na delegacia conheciam, um gemido longo e arrastado que anunciava visitantes antes mesmo que eles cruzassem a soleira. Mas este não era aquele som. Isso era algo mais baixo, mais deliberado, como alguém testando o peso da porta antes de decidir se a empurraria para abrir por completo. Thomas sentiu os pelos da sua nuca se arrepiaram. Uma resposta primitiva que ele aprendera a não ignorar durante seus anos na força. A mão de Ray já havia se movido para o cinto, pairando perto do rádio, não da arma, ainda não, mas pronta. A porta se abriu lentamente para dentro, deixando entrar uma rajada de ar frio que trazia o cheiro de pinho e terra úmida, o cheiro da floresta que cercava Pinewood por 3 lados. A temperatura na delegacia caiu visivelmente, o hálito deles de repente visível em pequenas nuvens, e Thomas percebeu que estava prendendo a respiração sem querer. Ele esperava ver alguém parado ali, talvez o velho Bill Henderson, que às vezes descia de sua cabana quando a solidão ficava pesada demais, ou um dos moleques do colégio pregando uma peça. O que ele não esperava, o que nada em seus 34 anos de vida poderia tê-lo preparado para, era a forma maciça que se agachou sob o batente da porta e entrou na luz fluorescente. A criatura teve que se curvar quase ao meio para passar pela porta, seus ombros mais largos que os de qualquer homem que Thomas já tinha visto, cobertos por um pelo grosso que variava de marrom escuro a quase preto, brilhando como se estivesse molhado, embora a noite estivesse seca. Movia-se com uma graça surpreendente para algo tão grande, cada passo medido e deliberado, pés maciços tocando o chão de uma forma que enviava vibrações através da fundação. A cadeira de Thomas rolou para trás, seu corpo reagindo antes que sua mente pudesse acompanhar, e ele ouviu a inspiração aguda de Ray. As palavras cruzadas escorregando de suas mãos e caindo no chão com um som como um tiro no silêncio repentino. A criatura se endireitou assim que passou pela porta, e Thomas teve que esticar o pescoço para ver sua altura total. 2,5 metros, talvez quase 3, era impossível julgar com precisão quando seu cérebro gritava que o que ele estava vendo não podia ser real. O rosto era ao mesmo tempo humano e completamente alienígena,
Um nariz largo e achatado, olhos fundos que captavam a luz e a refletiam com um brilho âmbar, uma arcada supraciliar proeminente que lhe dava uma expressão de inteligência solene. Sua boca estava fechada, os lábios pressionados no que poderia ser concentração ou determinação. E Thomas se viu encarando a forma como os músculos trabalhavam sob o pelo. A mesma estrutura anatômica de um humano, mas em escala maior, poderosa o suficiente para quebrar árvores como gravetos. Os braços pendiam ao seu lado, mais longos em proporção que os de um homem, terminando em mãos que eram fascinantes e aterrorizantes, dedos grossos como cabos de machado, palmas que poderiam segurar uma bola de basquete como uma bola de gude, unhas que eram mais como garras, embora não afiadas, cegas e estriadas, como se desgastadas pelo uso. O peito da criatura subia e descia com respirações firmes, cada uma profunda e controlada. E Thomas podia sentir seu cheiro agora, não o odor rançoso de animal que ele poderia esperar, mas algo terroso e limpo, como musgo e madeira antiga, como as partes mais profundas da floresta, onde a luz do sol nunca alcançava de verdade. Ray tinha ficado completamente imóvel, sua mão congelada a meio caminho do rádio, a boca aberta. E Thomas sabia exatamente como ele se sentia, porque seu próprio corpo havia travado, cada músculo tenso e esperando. A criatura deu mais um passo à frente, seu peso fazendo o chão gemer, e Thomas viu como ela se movia com confiança absoluta, sem hesitação, sem incerteza. Sabia onde estava e por que estava ali. Seus olhos, aqueles estranhos olhos luminosos, varreram a sala, observando as mesas e os arquivos, o quadro de avisos na parede, a cafeteira ainda pingando no canto, e finalmente pousaram em Thomas e Ray com uma intensidade que fez Thomas se sentir como se estivesse sendo lido, estudado, medido. Por vários segundos que se estenderam em algo que pareceu horas, ninguém se moveu. Os únicos sons eram o zumbido das luzes fluorescentes, o tique do relógio e a respiração da criatura, lenta e constante, como o batimento cardíaco da própria terra. Então, ela se moveu, e Thomas percebeu que estava carregando algo. Aconchegado contra seu peito, segurado com uma gentileza que parecia impossível dado o tamanho e a força óbvia daquelas mãos, havia um embrulho envolto no que parecia ser musgo e folhas. A criatura se moveu em direção ao balcão da frente, aquele onde os visitantes se registravam durante o horário comercial, onde os relatórios eram arquivados e as queixas eram registradas, e colocou o embrulho no balcão com um cuidado primoroso, como se o conteúdo fosse feito de vidro. Suas mãos se moveram com precisão, desembrulhando a cobertura natural para revelar o que estava dentro, e Thomas sentiu seu coração martelar contra as costelas enquanto se forçava a levantar, a se aproximar, a ver. Ray o seguiu, seus passos incertos, e juntos eles se aproximaram do balcão enquanto a criatura recuava, dando-lhes espaço, observando com uma expressão que poderia ser de expectativa. No balcão, arrumados de forma organizada, como se para exibição, havia 3 itens. A mochila de uma criança, pequena e rosa, com unicórnios de desenho animado dançando no tecido. O zíper ainda fechado. As alças ajustadas para alguém com não mais de 1,20 m. Um molho de chaves de carro num chaveiro de pé de coelho, o pelo gasto e desbotado por anos de manuseio, as chaves em si comuns, um emblema da Toyota visível no controle e uma bolsa de couro marrom com um fecho de latão de aparência cara, do tipo que a esposa de Thomas admirava nas vitrines, mas nunca comprava porque não podiam justificar o custo. Suas mãos tremeram quando ele estendeu a mão para a bolsa, sem tocá-la ainda, apenas pairando, e sua mente correu pelos arquivos da memória até encontrar um relatório de 4 dias atrás.
A senhora Eleanor Watts, de 63 anos, havia relatado que sua bolsa fora roubada de seu carro enquanto estava no supermercado, descrevendo-a até o fecho de latão e o pequeno rasgo no couro perto da alça. Era ela. Esta era a bolsa dela. A voz de Ray saiu como pouco mais que um sussurro, rachada e áspera. A mochila. Tom, essa é a mochila da garota Morrison. Aquela que desapareceu há 2 semanas do pátio da escola. Thomas assentiu, sem confiar em sua voz, e olhou para a criatura. Ela estava perfeitamente imóvel, observando-os processar o que estavam vendo. E havia algo em sua postura que Thomas reconheceu de anos de trabalho policial. A postura de alguém que havia trazido evidências, que estava esperando por reconhecimento, por compreensão. Os olhos da criatura se moveram dos policiais para os itens e de volta, deliberados, pacientes, e Thomas percebeu com um choque que ameaçou dobrar seus joelhos que aquilo era comunicação, que a criatura estava tentando lhes dizer algo. Ray procurou seu telefone, um movimento instintivo nascido de anos, documentando tudo, mas sua mão parou antes que ele o tirasse do bolso. Thomas viu a luta interna no rosto de seu parceiro, o desejo de capturar uma prova em guerra com outra coisa, um reconhecimento mais profundo de que o que estava acontecendo ali era sagrado, que reduzi-lo a um clipe de vídeo seria violar algo fundamental. A criatura então fez um som, um rugido baixo que começou no fundo de seu peito e ressoou pela sala, pelo chão, pelos próprios ossos do prédio. Não era ameaçador. Nada sugeria agressão, mas carregava peso, significado, como uma palavra dita em uma língua mais antiga que a fala humana. Thomas sentiu a vibração em seu externo. Sentiu-a se assentar em alguma parte primitiva de seu cérebro, que entendeu antes que sua mente consciente pudesse traduzir. A criatura estava satisfeita. Eles haviam reconhecido os itens. Agora vinha a próxima parte. Ela se virou, movendo-se com a mesma graça fluida, e se aproximou do quadro de avisos montado na parede ao lado da mesa do operador. O quadro estava coberto de papéis, camada sobre camada de avisos, panfletos e boletins que se acumularam ao longo dos meses. Alguns com as bordas enroladas, outros desbotados pela luz do sol da janela. Uma colagem caótica da aplicação da lei de uma cidade pequena. Animais de estimação desaparecidos, bicicletas roubadas, uma onda de vandalismo no colégio, 2 roubos de depósitos no self-storage, na Rota 7. E no canto superior direito, parcialmente obscurecido por um aviso sobre o café da manhã anual de arrecadação de fundos, um panfleto que estava lá há tanto tempo que Thomas às vezes se esquecia de sua existência. A mão da criatura se ergueu, um dedo grosso se estendeu e, com uma precisão que parecia impossível dado o tamanho daquela mão, ela tocou o panfleto 2 vezes. O som ecoou na delegacia silenciosa. Tap, tap. Deliberado e inconfundível. Thomas se aproximou, sentindo as pernas como se pertencessem a outra pessoa, e encarou o papel que a criatura havia indicado. O panfleto mostrava a fotografia de um homem em seus 30 e poucos anos, cabelo loiro escuro, sorriso fácil, vestindo uma camisa de flanela e segurando uma vara de pescar. Michael Garrett, 32 anos, desaparecido desde 15 de julho, visto pela última vez entrando no sistema de trilhas de Cascade Ridge para uma caminhada solo de 3 dias. Agora era 23 de outubro. 3 meses e 8 dias. As equipes de busca haviam desistido após 2 semanas, o consenso sendo que Garrett ou havia caído e morrido com o impacto, sido atacado por um urso, ou simplesmente se perdido e sucumbido à exposição. A floresta o engolira como às vezes engolia pessoas, completamente e sem deixar vestígios. Thomas havia feito parte daquelas equipes de busca, andara quilômetros de trilhas, chamando o nome de Garrett até sua voz falhar, sentira o desespero particular que vinha de não encontrar nada, nem mesmo um pedaço de pano ou uma garrafa de água caída.
Eles haviam realizado uma cerimônia em sua memória no centro comunitário 6 semanas antes. Seus pais voaram de Ohio e choraram enquanto o pastor falava sobre os caminhos misteriosos de Deus. E agora, esta criatura, este ser impossível saído do folclore e das histórias de fogueira, estava na delegacia de Pinewood, apontando para o cartaz de desaparecido de Michael Garrett, com certeza absoluta. Os olhos da criatura encontraram os de Thomas, os seguraram, e naquele olhar, Thomas viu algo que o fez prender a respiração. Inteligência, sim, mas mais do que isso. Propósito, urgência. A criatura tocou o panfleto novamente, desta vez com mais força, e então sua mão se moveu em um gesto que era inconfundivelmente um apontar. Não para o panfleto, mas para além dele, para as janelas, para a escuridão, para a floresta. A garganta de Thomas secara completamente, sua língua grossa e inútil. Ele tentou falar, falhou, engoliu em seco e tentou novamente. Michael Garrett, você sabe onde ele está? Não era uma pergunta, não podia ser uma pergunta, porque a alternativa era a loucura. A criatura não assentiu, não respondeu de nenhuma maneira que um humano faria, mas manteve o olhar de Thomas por mais um batimento cardíaco antes de se virar de volta para a porta. Seus movimentos permaneceram sem pressa, controlados, mas havia uma finalidade neles, a linguagem corporal de alguém que havia entregue sua mensagem e esperava a ação. Ray finalmente encontrou sua voz, rouca e tensa. Espere, por favor. Precisamos entender. Ele está vivo? Garrett está vivo? A criatura parou com uma mão maciça no batente da porta. E por um momento Thomas pensou que ela poderia se virar, poderia tentar se comunicar mais. Em vez disso, ela fez aquele som retumbante novamente, mais profundo desta vez. Ressonante, com camadas que os ouvidos de Thomas não conseguiam decifrar completamente. E saiu para a noite. A porta se fechou atrás dela, o rangido comum das dobradiças velhas, de alguma forma obsceno, depois de tudo o que eles tinham acabado de testemunhar. E então havia apenas os dois parados na luz fluorescente, olhando para a porta fechada, para os itens no balcão, para o panfleto ainda visível no quadro de avisos. Nenhum deles se moveu pelo que poderiam ter sido 30 segundos ou 30 minutos. O tempo havia se tornado elástico e estranho. Ray quebrou o silêncio primeiro, sua voz tremendo. Tom, nós dois vimos isso. Diga-me que nós dois vimos isso. Thomas assentiu, sua própria voz saindo áspera e instável. Nós vimos. O que quer que fosse, nós dois vimos. Ele se forçou a se mover, a caminhar até a janela da frente e olhar para o estacionamento, para a Main Street além. Nada se movia na escuridão, nenhuma forma maciça se retirando para a floresta. O poste de luz piscava em seu ritmo irregular. Um saco plástico rolou, levado pelo vento. Tudo parecia exatamente como sempre, comum e mundano. E por um momento selvagem, Thomas se perguntou se ambos haviam sofrido algum tipo de alucinação compartilhada, envenenamento por monóxido de carbono de um aquecedor defeituoso. Algo racional e explicável. Então, ele se virou e viu os itens no balcão, sólidos e inegavelmente reais, e soube que essa explicação não se sustentaria. Ray tinha pegado seu telefone agora. Estava discando com dedos que tremiam tanto que ele teve que tentar 3 vezes. O xerife Carson precisa saber. Temos que reportar isso. Thomas queria argumentar. Queria dizer que deveriam manter isso em segredo, que deveriam pensar a respeito. Mas Ray estava certo. Eles tinham evidências de propriedade roubada, tinham uma pista em potencial em um caso de pessoa desaparecida e o protocolo exigia que eles relatassem. O fato de que a pista tinha vindo de um críptido de 2,5 metros de altura teria que ser lidado. O xerife Carson chegou em 40 minutos, sua caminhonete entrando no estacionamento com as luzes piscando, mas sem sirene.
o rosto do homem mais velho marcado por linhas de profundo ceticismo que Thomas reconheceu imediatamente. Carson tinha 61 anos, há um mês da aposentadoria, e era xerife de Pinewood há mais tempo do que Thomas estava vivo. Ele tinha visto tudo o que a polícia de cidade pequena tinha a oferecer: os bêbados e as disputas domésticas, o laboratório ocasional de metanfetamina no meio do mato, os acidentes de carro e os pequenos furtos e todas as pequenas tragédias que se acumulavam ao longo de décadas. Ele não era um homem facilmente impressionado ou facilmente enganado, e enquanto entrava na delegacia, já estava balançando a cabeça. Ray disse algo sobre propriedade roubada, recuperada e uma pista no caso Garrett. Ele também disse algo que eu vou preferir acreditar que ouvi errado sobre um visitante. Seus olhos se moveram de Thomas para Ray e de volta, procurando em seus rostos. E Thomas viu o momento em que o xerife registrou que eles não estavam brincando, não estavam sofrendo de fadiga ou fazendo alguma pegadinha elaborada. Os itens no balcão ajudaram, evidências concretas que não podiam ser descartadas, mas foi o olhar nos olhos de ambos os policiais que pareceu convencer Carson de que isso era sério. Thomas expôs os fatos da forma mais objetiva que pôde, apenas os eventos, apenas o que aconteceu. A porta se abrindo, a criatura entrando, os itens colocados no balcão, o apontar para o panfleto, a comunicação deliberada de tudo isso. Ray o apoiou, preenchendo detalhes, descrevendo o tamanho e a aparência do visitante, e Carson ouviu em silêncio, sua expressão ficando mais preocupada a cada frase. Quando terminaram, o xerife caminhou até o balcão, examinou a bolsa, a mochila e as chaves sem tocá-las. Depois foi até o quadro de avisos e encarou o cartaz de desaparecido de Michael Garrett por um longo momento. "Eu não sei o que vocês dois viram", disse ele finalmente, sua voz cuidadosamente neutra. "Mas esta evidência é real, e se houver a menor chance de Garrett ainda estar vivo lá fora, temos a obrigação de investigar." Ao amanhecer, organizamos uma equipe de busca. Voltamos para a área de Cascade Ridge e procuramos novamente. Ele se virou para encará-los, seu rosto curtido pelo tempo mostrando cada um de seus 61 anos. "E não falamos sobre o seu visitante, ainda não. Não até sabermos mais. Entendido?" Ambos assentiram, um alívio inundando Thomas por Carson estar levando-os a sério, por não estar descartando isso de imediato. Mas a notícia já estava se espalhando, do jeito que notícia sempre se espalha em cidade pequena, por canais impossíveis de rastrear ou controlar. O atendente noturno do posto de gasolina 24 horas, Danny Reeves, tinha saído para fumar um cigarro exatamente às 11h03, e de sua posição na beira do estacionamento, ele tinha uma visão clara da Main Street em direção à delegacia. Ele tinha visto algo grande se movendo além dos postes de luz, algo que andava ereto, mas era grande demais para ser humano. E embora a distância e a escuridão tornassem os detalhes impossíveis, a forma era inconfundível. Danny ficou paralisado com o cigarro queimando até seus dedos, observando até que a figura desapareceu na linha das árvores na beira da cidade. E então ele voltou para dentro e ligou para sua namorada, que ligou para a mãe dela, que ligou para a irmã dela, que pela manhã já tinha contado para metade da congregação da primeira igreja batista. Quando o sol nasceu sobre Pinewood, pintando as montanhas em tons de ouro e âmbar, os rumores já circulavam pela lanchonete onde a turma do café da manhã se reunia, pela loja de ração onde os fazendeiros pegavam suprimentos, pelo salão de beleza onde a senhora Henderson fazia seu permanente semanal. Algo tinha sido visto andando pela cidade tarde da noite, algo que não deveria existir. Alguns diziam que era um urso, andando nas patas traseiras como às vezes fazem. Outros afirmavam que era uma farsa, moleques com uma fantasia tentando criar confusão.
Mas aqueles que viveram em Pinewood a vida inteira, que conheciam as florestas e as velhas histórias que seus avós contavam, trocavam olhares e não diziam nada. Mas seu silêncio dizia muito. Thomas foi para casa às 6 da manhã para tomar banho e se trocar, para beijar a testa de sua filha adormecida e deixar um bilhete para sua esposa, dizendo que estaria em uma operação de busca e talvez não voltasse até a noite. Ele não conseguiu comer. Seu estômago muito apertado com antecipação e pavor, mas forçou um café e tentou se preparar mentalmente para o que estava por vir. Ray o encontrou de volta na delegacia às 7h30, ambos equipados com mochilas completas, lanternas, corda, suprimentos de primeiros socorros, tudo o que o protocolo exigia para uma busca na natureza. O xerife Carson havia montado uma equipe de 6, todos homens experientes que conheciam a área de Cascade Ridge. E eles se reuniram no estacionamento enquanto o sol subia, queimando a névoa da manhã. Carson expôs o plano com precisão militar, dividindo-os em duplas, atribuindo quadrantes de busca, estabelecendo horários de contato por rádio. Ele não mencionou a criatura, não reconheceu as circunstâncias estranhas que levaram a essa busca renovada, apenas a tratou como um acompanhamento de rotina de um caso arquivado. Mas Thomas viu como os olhos do xerife continuavam se movendo para a linha das árvores, como sua mandíbula estava cerrada, e sabia que Carson estava pensando no que eles lhe contaram, remoendo aquilo em sua mente, tentando reconciliar o impossível com seus 61 anos de experiência vivida. Eles foram em 3 veículos, até o início da trilha, onde Michael Garrett havia começado sua caminhada 3 meses antes, o estacionamento vazio tão cedo, a placa da trilha gasta e desbotada. A floresta se erguia ao redor deles, pinheiros, abetos de Douglas e cedros, árvores maciças que estavam ali muito antes de Pinewood existir e permaneceriam muito depois de ela ter desaparecido. A copa das árvores acima era tão densa que criava uma espécie de crepúsculo mesmo em plena manhã. O ar mais frio aqui, rico com o cheiro de agulhas em decomposição e terra úmida. Thomas ajustou sua mochila, verificou seu rádio e seguiu Carson para dentro das árvores, com Ray logo atrás. A trilha era bem conservada no primeiro 1,5 km, clara e larga, marcada com sinais nos troncos das árvores. Foi aqui que as equipes de busca iniciais concentraram seus esforços, andando por este caminho dezenas de vezes, chamando o nome de Garrett, até que a floresta parecia engolir o som sem eco. Eles não encontraram nada então, e Thomas não esperava encontrar nada agora. Mas enquanto caminhavam mais fundo, deixando a trilha conservada para a natureza selvagem além, ele sentiu uma estranha consciência formigante, como se a própria floresta estivesse observando, esperando para ver o que eles fariam. Carson os levou para fora da trilha, na marca de 3 quilômetros, indo para noroeste, em direção à área onde a rota planejada de Garrett o teria levado, o terreno ficando mais acidentado, a vegetação rasteira mais espessa. Eles tiveram que escalar troncos caídos, que eram mais velhos que a cidade, abrir caminho por densos matagais de salau e mirtilo, contornar pedregulhos maciços que as geleiras haviam deixado para trás milênios atrás. O rádio crepitava periodicamente com os contatos das outras equipes, todas relatando negativo, nada encontrado. E a manhã se estendeu até o meio-dia com o mesmo vazio frustrante. As botas de Thomas estavam encharcadas por cruzar um riacho, suas pernas queimando da subida constante, quando Ray agarrou seu braço e apontou à frente. Talvez a uns 50 metros à esquerda deles, havia algo que não pertencia ali. Uma pilha de pedras, deliberadamente arranjadas, equilibradas uma sobre a outra em um monte que se erguia a cerca de 1 metro de altura. Montes de pedras não eram incomuns em trilhas conservadas. Os caminhantes os construíam o tempo todo para marcar o caminho.
Mas aqui na natureza, sem trilhas, eles significavam algo diferente. Significavam que alguém esteve aqui, que se deu ao trabalho de criar um marcador, que queria ser encontrado ou marcar algo que valesse a pena encontrar. Carson também viu. Já estava se movendo em direção a ele, e eles convergiram para as pedras com os corações batendo forte. De perto, Thomas pôde ver que o monte de pedras era recente, as rochas ainda mostrando sinais de perturbação, terra grudada em suas superfícies, sem líquen, ou musgo crescido sobre elas ainda. E ao lado do monte, parcialmente escondido sob um galho caído, havia um pedaço de tecido. Ray o puxou com cuidado, segurando-o contra a luz, e Thomas sentiu seu estômago revirar. Era nylon, do tipo usado em jaquetas de caminhada, e a cor era distinta, um azul turquesa brilhante que combinava exatamente com a descrição que os pais de Michael Garrett deram da jaqueta que seu filho estava usando. O tecido estava rasgado, uma borda irregular como se tivesse prendido em algo e se soltado, mas não havia sangue, nenhum sinal de violência. Carson já estava no rádio, informando sua posição, direcionando as outras equipes para convergir em sua localização, sua voz tensa com excitação controlada. Eles se espalharam a partir do monte de pedras, movendo-se com cuidado, olhos varrendo o chão em busca de qualquer outro sinal. E foi Thomas quem encontrou a próxima pista. Sob um tronco podre, enfiado em um buraco parcialmente oculto por samambaias, havia mais itens. Uma garrafa de água, do tipo de metal com tampa de rosca, amassada e arranhada, mas ainda intacta, uma bússola em um cordão. E o mais revelador, uma carteira enrolada em um saco plástico para protegê-la dos elementos. As mãos de Thomas tremeram enquanto ele abria a carteira, já sabendo o que encontraria. A carteira de motorista de Michael Garrett o encarava de trás de uma janela de plástico. A foto sorridente e despreocupada, tirada em um mundo onde se perder na floresta era apenas uma possibilidade abstrata, não um pesadelo vivido. A voz de Ray era quase inaudível. Ele chegou até aqui, pelo menos até aqui. Carson estava estudando o terreno, seus olhos experientes lendo a paisagem como algumas pessoas leem livros. Há um sistema de cavernas a cerca de 800 metros ao norte daqui. Abrigos naturais, não grandes o suficiente para estarem em qualquer mapa, mas os locais sabem sobre eles. Se ele estivesse ferido, se estivesse tentando sobreviver, ele poderia ter se escondido lá. Eles se moveram para o norte, seguindo o instinto do xerife. As outras equipes se juntando a eles agora. 6 homens se movendo pela floresta com um propósito renovado. O terreno subia firmemente, o chão se tornando rochoso, e Thomas sentiu suas panturrilhas queimarem com o esforço. As árvores rareavam um pouco aqui, permitindo que mais luz passasse, e ele podia ouvir água correndo em algum lugar próximo. Um riacho ou um córrego cortando as rochas. Então, Ray parou tão de repente que Thomas quase esbarrou nele e apontou para cima. Ali, cortada na encosta como uma ferida na terra, havia uma abertura escura parcialmente obscurecida por trepadeiras penduradas e uma espessa cortina de musgo. A entrada da caverna tinha talvez 1,20 metro de altura, não alta o suficiente para entrar em pé, e estava em um ângulo tal que você poderia passar direto por ela sem notar se não soubesse procurar Carson. Se aproximou com cuidado, sua lanterna cortando a escuridão, e o feixe de luz varreu o interior da caverna, iluminando o que estava lá dentro. Thomas prendeu a respiração. A caverna era rasa, talvez com uns 4 metros de profundidade, mas mostrava claros sinais de habitação. Uma cama improvisada de galhos de pinheiro e musgo, arrumada com cuidado para fornecer isolamento da pedra fria.
Um círculo de pedras que continha uma pequena fogueira, embora as cinzas estivessem frias há muito tempo. E espalhados pelo espaço, mais pertences de Michael Garrett, suas botas de caminhada gastas nas solas, sua mochila esvaziada de suprimentos, uma pequena pilha de cascas de bolota e restos de frutas silvestres, evidência de forrageamento desesperado. Mas nenhum Michael Garrett. A caverna estava vazia de vida humana. Thomas sentiu o desespero subir como bile em sua garganta. Eles estiveram tão perto, seguiram a trilha até aqui. E agora ela terminava em um abrigo abandonado. Ray estava examinando os galhos de pinheiro que formavam a cama, sua lanterna passando por eles. E sua voz, quando falou, era estranha, incerta. Tom, estes estão frescos. Olhe para as agulhas, elas ainda estão verdes. Esta cama foi feita recentemente, nos últimos dias, talvez. Carson havia se movido para o fundo da caverna. Estava agachado para examinar algo que Thomas não conseguia ver. Há uma passagem aqui, estreita, mas passável. A caverna é mais profunda do que parece. Ele já estava se espremendo, seus ombros mal cabendo, e Thomas o seguiu, arranhando os braços na rocha, sentindo o peso da terra acima dele, pressionando. A passagem se abriu após cerca de 3 metros em uma câmara maior, e aqui os feixes de lanterna revelaram algo que fez todos ficarem em silêncio. Mais evidências de ocupação, mas diferentes, mais limpas, mais organizadas. Alguém esteve cuidando deste espaço, arrumando-o deliberadamente. Havia uma coleção de plantas comestíveis, cuidadosamente separadas e dispostas sobre uma rocha plana. Uma pequena poça de água, alimentada por uma nascente cristalina, acumulada em uma depressão natural. E o mais impressionante, o mais impossível de explicar, havia entalhes na parede, não arranhões aleatórios, mas símbolos deliberados, formas que poderiam ser mapas ou mensagens, feitas com uma precisão que falava de inteligência e intenção. As marcações estavam muito altas na parede para um humano ter feito confortavelmente. Você teria que esticar os braços acima da cabeça, se esforçar para entalhá-las, mas para algo mais alto, algo com braços mais longos, elas estariam exatamente na altura certa. A pele de Thomas se arrepiou com a consciência do que aquilo significava, do que eles estavam realmente vendo. Este não era apenas o abrigo de Michael Garrett. Alguém, algo, esteve cuidando dele. Ray estava encarando os entalhes, seu rosto pálido no feixe da lanterna. A criatura, aquela da noite passada. Ela trouxe Garrett para cá. Esteve mantendo ele vivo. Carson não discutiu, não descartou, apenas ficou ali absorvendo essa nova realidade com a aceitação estoica de alguém que viu sua visão de mundo fundamentalmente alterada e ainda estava processando. Se isso é verdade, se algo esteve protegendo Garrett, então onde ele está agora? Por que ele não está aqui? A resposta não veio de nenhum deles, mas da própria floresta. Um som que se filtrou pelo sistema de cavernas através de camadas de rocha e terra para alcançá-los em sua câmara subterrânea. Era o mesmo rugido profundo que eles ouviram na delegacia, aquele chamado ressonante que parecia contornar os ouvidos e falar diretamente com algo mais antigo no cérebro. A cabeça de Carson se ergueu bruscamente. Lá fora, agora, isso é um sinal. Eles se apressaram de volta pela passagem estreita, emergiram na caverna externa e depois para a luz do dia da floresta, e pararam abruptamente. Parada na beira da clareira, a uns 30 metros de distância, estava a criatura. A luz do dia era ainda mais imponente. Os detalhes que haviam sido obscurecidos pelas luzes fluorescentes da delegacia agora dolorosamente claros. O pelo não era de uma cor só, mas um padrão complexo de marrons, pretos e cinzas, cada pelo grosso e eriçado, o casaco inteiro capturando a luz do sol salpicada de uma forma que o fazia parecer cintilar. O rosto era profundamente enrugado, curtido de uma forma que sugeria grande idade,
e aqueles olhos âmbar estavam fixos neles com uma intensidade que fez o coração de Thomas gaguejar. Mas o que atraiu todos os olhares, o que fez a mão de Ray se mover instintivamente em direção à sua arma, antes que Carson agarrasse seu pulso e o parasse, foi o que a criatura estava fazendo. Estava gesticulando, um braço maciço estendido, apontando mais fundo na floresta com intenção inconfundível. Então ela se virou, olhou para trás por cima do ombro para eles, esperando, e o significado era claro. Sigam-me. Carson tomou a decisão em segundos. Todos juntos. Nós seguimos, mas mantemos distância. Fiquem alertas. Rádios ligados. A criatura não esperou que eles se organizassem. Apenas se virou e começou a andar. Não em nenhuma trilha, mas pela natureza selvagem, com a confiança de quem conhecia cada árvore e pedra. Seu passo não era apressado nem lento, um ritmo constante que devorava o terreno e que os homens tiveram que se esforçar para acompanhar, escalando obstáculos que a criatura simplesmente passava por cima. Movia-se quase sem som, apesar de seu tamanho, os pés encontrando apoio no chão da floresta, como se a terra acolhesse seu peso, enquanto os humanos abriam caminho ruidosamente pela vegetação rasteira e faziam pequenas pedras rolarem. Thomas se viu hipnotizado pela pura fisicalidade dela, a forma como os músculos se contraíam e relaxavam sob aquele pelo, o poder casual em cada movimento. Este era um ser construído para este ambiente, moldado por ele ao longo de sabe-se lá quantas gerações, enquanto eles eram visitantes lutando para acompanhar. A criatura os guiou por uma seção de floresta antiga que Thomas nunca tinha visto antes. Árvores tão maciças que seus troncos eram mais largos que sua caminhonete, seus galhos criando um teto de catedral bem alto. A luz aqui era verde e antiga, filtrada por camadas de agulhas, e o ar tinha um gosto limpo de uma forma que fazia os pulmões quererem respirar mais fundo. Eles cruzaram um riacho pulando de pedra em pedra, a água tão clara que Thomas podia ver trutas se mantendo na correnteza, e a criatura esperou na outra margem, observando para garantir que todos conseguissem atravessar em segurança. Isso pareceu profundamente estranho para Thomas. Esse instinto protetor de algo que, por todos os direitos, não deveria ter nenhuma preocupação com o bem-estar humano. Mas lá estava, inegável na postura paciente da criatura, na maneira como observava cada policial navegar pela travessia. Depois do que poderiam ter sido 20 minutos ou 1 hora, o tempo havia se tornado fluido e pouco confiável. A criatura parou na beira de um bosque de cedros. Virou-se para encará-los, ergueu uma mão em um gesto que claramente significava "esperem aqui", e então avançou sozinha, desaparecendo nas sombras profundas entre os troncos maciços. Carson começou a seguir, a protestar, mas Thomas agarrou seu braço. "Deixe-a ir, seja o que for. Temos que confiar no processo." O xerife parecia que queria discutir, mas ficou parado, e eles esperaram em silêncio tenso, ouvindo os sons da floresta, o grito distante de um falcão, o sussurro do vento nos galhos, suas próprias respirações ásperas e altas. Então, a criatura emergiu e não estava sozinha. Apoiada entre os braços da criatura, mal conseguindo andar, estava uma figura humana, esquelética, roupas em farrapos, pele queimada de sol e curtida pela exposição, mas inconfundivelmente, impossivelmente viva, Michael Garrett. Os policiais avançaram e a criatura os deixou chegar, transferindo gentilmente seu fardo para os cuidados deles, com movimentos tão cuidadosos que poderia estar manuseando vidro fiado. Thomas viu Garrett de perto pela primeira vez e sentiu seu estômago revirar. O homem que desaparecera 3 meses antes provavelmente pesava 80 quilos, sólido e saudável pelas fotos que sua família fornecera. A pessoa que eles estavam deitando no chão, agora não poderia pesar mais de 55.
cada costela visível através da camisa rasgada, bochechas afundadas, até que o crânio por baixo estivesse claramente definido. Seus pés estavam envoltos em tiras de pano que um dia fizeram parte de sua jaqueta. As botas originais, há muito gastas até a inutilidade. Suas mãos estavam arranhadas e com cicatrizes, unhas quebradas e sujas. E quando seus olhos se abriram tremulamente, estavam desfocados, lutando para compreender o que estava acontecendo. Ray já estava no rádio, pedindo evacuação médica, dando suas coordenadas, sua voz tensa de urgência, enquanto Carson envolvia Garrett em um cobertor térmico de sua mochila e tentava avaliar os danos. Thomas ajoelhou-se ao lado de Garrett, uma mão no ombro do homem e falou suavemente: Michael Garrett, você está seguro agora. Somos policiais de Pinewood. Vamos tirar você daqui. Os lábios de Garrett se moveram rachados e sangrando. E o som que emergiu mal era humano, um ruído rouco que falava de uma garganta não acostumada à fala, de cordas vocais danificadas por gritos ou pelo tempo ou simples desuso. Pensei que ia morrer aqui tantas vezes. Cada palavra parecia custar-lhe um esforço enorme, arrancada de algum lugar profundo, mas isso continuava me trazendo coisas, comida, água, me movendo quando não era seguro. Pensei que estava alucinando, pensei que tinha enlouquecido. Seus olhos, azuis e surpreendentemente claros, apesar de todo o resto, encontraram o rosto de Thomas e o seguraram. É real, não é? Diga-me que é real e que eu não perdi completamente o juízo. Thomas apertou seu ombro gentilmente, ciente de quão frágeis os ossos pareciam sob sua mão. É real, Michael. Nós também vimos. Veio à delegacia ontem à noite e nos trouxe suas coisas. Nos guiou até você. Você não está louco. Você está vivo por causa disso. Lágrimas abriram trilhas na sujeira do rosto de Garrett, e todo o seu corpo tremeu com soluços que eram partes iguais de alívio, trauma e um esgotamento tão completo que era um milagre ele ainda estar consciente. Thomas olhou para cima, procurando pela criatura, querendo agradecê-la, reconhecer o que ela havia feito, mas as sombras entre os cedros estavam vazias. A criatura havia desaparecido tão silenciosamente quanto aparecera, se fundindo de volta à floresta que era seu lar. Seu propósito cumprido. Eles esperaram com Garrett pelo helicóptero, mantendo-o aquecido, dando-lhe pequenos goles de água de suas garrafas, embora o treinamento de primeiros socorros que todos receberam alertasse contra dar muito e muito rápido a alguém tão desidratado e faminto. Ray tirou sua própria jaqueta e a colocou em volta dos ombros de Garrett. E Carson estava no rádio, coordenando com a equipe de resgate, dando-lhes direções precisas para o bosque acima deles. As árvores balançavam em uma brisa que eles não podiam sentir no nível do solo, e a luz continuava sua lenta mudança enquanto o sol se movia pelo céu. Thomas se pegou, pensando na criatura, na inteligência e compaixão necessárias para fazer o que ela fez. Encontrar um humano perdido e moribundo, fornecer comida e água, movê-lo para um abrigo melhor, protegê-lo por semanas e meses, quando o sensato seria deixar a natureza seguir seu curso. E então, quando ficou claro que Garrett precisava de mais ajuda do que a criatura poderia fornecer, caminhar para a civilização humana, para um lugar onde seria temido e potencialmente caçado, para pedir ajuda da única maneira que podia. O peso dessa decisão, o risco envolvido, falava de um nível de raciocínio moral que Thomas sempre acreditara ser unicamente humano, mas claramente não era. As hélices do helicóptero anunciaram sua chegada muito antes de o verem, o trovão mecânico cortando o silêncio da floresta, e então ele estava pairando acima, a corrente de ar descendente agitando as árvores em um movimento violento, agulhas e pequenos galhos caindo. Eles encontraram uma clareira grande, o suficiente para um pouso a cerca de 200 metros de distância,
e a equipe carregou Garrett em uma maca improvisada, feita de galhos e cobertores de emergência, movendo-se o mais rápido que o terreno permitia. Os paramédicos assumiram com eficiência praticada, fazendo perguntas, iniciando um soro, verificando sinais vitais, seus rostos profissionalmente neutros, mas Thomas podia ver o choque em seus olhos com a condição de Garrett. Em 15 minutos, eles estavam no ar. O helicóptero, inclinando-se bruscamente e seguindo em direção ao Mercy General Hospital, a 60 quilômetros de distância em Baker City, e a floresta voltou ao seu ritmo antigo, como se a intrusão mecânica nunca tivesse ocorrido. A equipe voltou para o início da trilha em silêncio, cada homem perdido em seus próprios pensamentos, processando o que haviam testemunhado, o que aquilo significava. Quando chegaram aos seus veículos, já era final de tarde, as sombras se alongando e o corpo de Thomas doía de maneiras que lhe diziam que o dia seguinte seria doloroso. A notícia do resgate de Michael Garrett se espalhou por Pinewood ainda mais rápido que os rumores, chegando antes que a equipe de busca voltasse para a cidade. O hospital em Baker City havia contatado os pais de Garrett, que contataram o departamento do xerife de Pinewood para confirmar. E a partir daí, a informação se irradiou em círculos concêntricos de descrença e admiração. Quando Thomas estacionou em sua garagem naquela noite, sua esposa já sabia. Tinha ouvido de 3 pessoas diferentes e ela o encontrou na porta com perguntas que ele estava exausto demais para responder. Ele tomou banho, a água quente ficando marrom com a sujeira da floresta, e comeu o jantar que ela manteve aquecido sem sentir o gosto, sua mente ainda naquelas matas, ainda vendo o rosto emaciado de Garrett, ainda ouvindo aquele rugido profundo de comunicação de um ser que não deveria existir. Ele dormiu mal, seus sonhos cheios de olhos âmbar e mãos maciças, arrumando itens perdidos em um balcão. E acordou ao amanhecer, sentindo-se como se tivesse sido atropelado por um caminhão. A história dominou as notícias locais. Na manhã seguinte, equipes de filmagem das emissoras regionais se instalando do lado de fora do hospital, onde Garrett estava listado em estado grave, mas estável, com desidratação, desnutrição e exposição, mas vivo, improvavelmente, impossivelmente vivo após 3 meses na natureza. A história oficial, aquela que o xerife Carson divulgou em uma declaração cuidadosamente redigida, creditava a investigação renovada da área onde Garrett havia desaparecido originalmente. Uma busca completa baseada em novas evidências e sorte. Nenhuma menção de como essa evidência havia sido entregue ou por quem. Mas a história não oficial, aquela sussurrada em lanchonetes, bares e estacionamentos, contava uma história diferente. Danny Reeves, do posto de gasolina, já havia compartilhado o que vira, e enquanto alguns descartavam, outros assentiam com conhecimento de causa, dizendo que sempre souberam que as velhas histórias tinham verdade, que as florestas ao redor de Pinewood continham mais do que apenas árvores e animais. Thomas voltou ao trabalho no dia seguinte para encontrar a delegacia sutilmente mudada. A mesa de evidências onde a criatura havia colocado os itens era tratada de forma diferente agora. Os policiais andando ao redor dela, em vez de passar por ela, falando mais baixo quando estavam por perto, como se alguma santidade tivesse se instalado na madeira e exigisse respeito. A bolsa foi devolvida a Eleanor Watts, que chorou e a apertou contra o peito, e disse que tinha certeza de que nunca mais a veria. E a mochila foi reunida com a garota Morrison, que a abraçou como uma amiga perdida. As chaves do carro foram reclamadas por seu dono, um caminhoneiro que as teve roubadas do bolso de sua jaqueta na lanchonete 3 semanas antes. Cada item representava um pequeno mistério resolvido, um pequeno pedaço de caos devolvido à ordem, e o fato de que todos foram trazidos por algo saído de um mito
fazia a resolução parecer providencial. Ray parecia mais contido, menos propenso a brincar ou preencher o silêncio com conversa fiada. E quando Thomas perguntou se ele estava bem, Ray apenas balançou a cabeça e disse: "Eu fico pensando em como chegamos perto de não acreditar. Se tivéssemos ignorado o que vimos, se tivéssemos nos convencido de que era impossível, Garrett teria morrido lá fora." Thomas não tinha resposta para isso porque era verdade. A margem entre a vida e a morte tinha sido a disposição de aceitar o impossível, e esse conhecimento pesava. Michael Garrett permaneceu no hospital por 2 semanas, recuperando gradualmente a força, seu corpo respondendo à nutrição intravenosa, aos antibióticos e ao simples fato de estar seguro. A mídia clamava por entrevistas, mas ele recusou todas, dizendo através de seus médicos que precisava de tempo, precisava processar, não estava pronto para reviver a experiência para consumo público. Seus pais ficaram ao seu lado, e Thomas ouviu de uma das enfermeiras que morava em Pinewood que Garrett mal dormia, acordava gritando de pesadelos. Às vezes, ficava olhando pela janela para a linha distante das árvores com uma expressão que a enfermeira não conseguia identificar. Quando Garrett finalmente recebeu alta, contra o conselho médico, mas com compreensão, ele veio direto para a delegacia de Pinewood. Thomas estava em sua mesa quando Garrett entrou, movendo-se lentamente, mas por conta própria, vestindo roupas emprestadas que ficavam largas em seu corpo ainda magro. Ele envelhecera de maneiras que não tinham nada a ver com o calendário, seu rosto carregando linhas que não estavam lá na foto de desaparecido, seus olhos guardando profundezas que vinham de encarar a morte e ser puxado de volta. Ray o viu primeiro, levantou-se tão rápido que sua cadeira rolou para trás e bateu na parede, e então Thomas também estava de pé, e Garrett estava atravessando a sala com propósito. "Eu preciso agradecer a vocês", disse Garrett, sua voz ainda áspera, mas mais forte do que na floresta. "Vocês vieram procurar quando todos os outros tinham desistido. Vocês acreditaram." Ele vacilou, lutou por palavras, então apenas estendeu a mão e apertou a de Thomas, depois a de Ray, o aperto fraco, mas sincero. "Eu não sei como retribuir isso." Thomas balançou a cabeça. "Nós só estamos felizes que você está vivo, Michael, mas não somos nós que você precisa agradecer." A expressão de Garrett mudou, algo assombrado, grato e maravilhado cruzando seu rosto ao mesmo tempo. "Eu sei, eu lembro. Deus, eu lembro de tanta coisa. Na primeira semana que eu estava lá, eu caí, torci o tornozelo feio, não conseguia andar. Tinha certeza de que estava acabado. Estava fazendo as pazes com a morte. E então lá estava. Essa forma enorme se movendo por entre as árvores. Pensei que era um urso vindo me finalizar, mas ele apenas observou. Observou por talvez 1 hora e então foi embora. Na manhã seguinte, havia comida ao meu lado, frutas e raízes, coisas que eu não saberia que eram seguras para comer. Continuou acontecendo. Água em um recipiente feito de casca de árvore, sempre fresca. O abrigo melhorado quando eu estava fraco demais para fazer isso sozinho. E uma vez, quando tive febre, quando a infecção do meu tornozelo estava se espalhando e eu estava delirando, eu lembro dessa frieza na minha testa, essas mãos maciças tão gentis, pressionando algo contra a minha pele que tirava o calor. Ele parou, engoliu em seco, os olhos brilhando. Eu devo minha vida a ele, eu devo tudo a essa criatura, seja lá o que for, e não tenho como pagar essa dívida. Ray falou baixinho. Ele não pediu pagamento, pediu ajuda para que nós te encontrássemos e depois desapareceu. Eu não acho que ele queira nada de você. Garrett assentiu, mas Thomas podia ver o peso ainda ali, o fardo da dívida impagável. Garrett enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou um pequeno buquê de flores silvestres, provavelmente colhidas dos jardins do hospital, já começando a murchar, mas vibrantes de cor.
posso deixar isso aqui? No balcão onde ele deixou minhas coisas. Parece que... não sei. Como marcar o lugar, como reconhecer o que aconteceu aqui. Thomas olhou para Ray, que assentiu. E juntos eles observaram enquanto Garrett caminhava até a mesa de evidências e arrumava cuidadosamente as flores, suas mãos tremendo um pouco. Ele ficou ali por um longo momento, a cabeça baixa, e Thomas percebeu que o homem estava rezando, ou algo parecido, oferecendo gratidão a quaisquer poderes que julgaram adequado salvá-lo. Quando Garrett finalmente saiu, voltando para o sol da tarde com promessas de manter contato, as flores permaneceram um pequeno toque de cor natural contra os móveis institucionais. Nos dias seguintes, outros começaram a deixar itens ali também. Alguém trouxe uma figura de madeira esculpida à mão, rústica, mas reconhecível como uma forma alta e de ombros largos. Uma criança deixou um desenho de giz de cera do que chamou de monstro bonzinho da floresta. Uma senhora idosa, uma das famílias originais da cidade, deixou um pequeno maço de sálvia amarrado com um fio vermelho, uma oferenda do tipo antigo, do tipo que sua avó lhe ensinara. A mesa de evidências estava se tornando um santuário. E embora o xerife Carson inicialmente tenha se oposto à informalidade, ele acabou deixando, reconhecendo que a cidade precisava disso. Precisava de um lugar para reconhecer o que havia acontecido, o que eles haviam aprendido sobre o mundo em que viviam. A própria Pinewood mudou de maneiras sutis nas semanas e meses seguintes. A mudança não foi dramática, não era algo que você pudesse apontar e dizer, ali, isso é diferente. Mas se acumulou em pequenos momentos e decisões. Menos pessoas faziam trilhas na floresta sozinhas, não por medo, mas por respeito. Um reconhecimento de que eram convidados em um lugar que tinha seus próprios residentes. A caça diminuiu visivelmente. Vários dos caçadores de cervos regulares silenciosamente pendurando seus rifles e dizendo que haviam perdido o gosto pela coisa. A madeireira que estava fazendo lobby para expandir suas licenças de corte de repente encontrou suas propostas recebidas com forte resistência de moradores que nunca haviam se importado com essas coisas antes. E após várias reuniões municipais contenciosas, as propostas foram retiradas. Uma professora local iniciou um programa ensinando alunos do ensino fundamental sobre ecologia florestal e a importância da preservação da natureza. E as crianças ouviam com uma atenção que surpreendeu a todos, fazendo perguntas sobre o que mais poderia viver na floresta que elas não conheciam. As histórias, é claro, continuaram, multiplicando-se e evoluindo a cada nova narração, mas havia um novo tom nelas, menos zombaria e mais reverência. As pessoas que afirmavam ter visto pegadas grandes na neve ou ouvido chamados estranhos à noite ou vislumbrado algo maciço se movendo entre as árvores não eram mais ridicularizadas, ou pelo menos não com tanta facilidade. As velhas histórias de fogueira que eram entretenimento se tornaram algo mais parecido com história oral, e os mais velhos, que sempre insistiram que havia verdade nos costumes antigos, de repente se viram sendo ouvidos. Thomas notou mudanças em si mesmo também, mudanças sutis de perspectiva que se acumularam com o tempo. Ele andava de forma diferente pela floresta agora, quando o dever ou o lazer o levavam lá. Mais silenciosamente, mais atentamente, sempre com a sensação de que poderia ser observado. Ele se pegava deixando pequenas oferendas, às vezes, uma barra de chocolate colocada em um toco, uma maçã deixada na base de uma árvore particularmente antiga, sentindo-se tolo, mas compelido ao gesto mesmo assim. Uma vez, no fundo da floresta, em um chamado sobre um caminhante perdido, ele encontrou o caminhante seguro e voltando para a trilha, alegando que algo havia espantado um urso que ficara curioso demais, algo que o caminhante nunca viu direito, mas ouviu
um rugido profundo que fez o urso fugir. Thomas apenas assentiu e disse que a pessoa tivera sorte, mas seus olhos varreram a linha das árvores e ele sussurrou um obrigado para as sombras. Ray também mudou, tornou-se mais pensativo, menos arrogante. O encontro próximo, com algo além da explicação, o humilhara de maneiras que eram principalmente boas. Ele parou de assistir àqueles programas de TV sobre caça a críptidos. Disse que pareciam desrespeitosos agora, exploratórios de coisas que mereciam privacidade. Ele e Thomas desenvolveram um acordo tácito sobre sua experiência compartilhada, discutindo-a raramente, mas carregando-a sempre. Um peso e uma maravilha que os uniu mais profundamente do que anos de parceria regular haviam conseguido. Em noites tranquilas na delegacia, quando as chamadas diminuíam e a cidade se acomodava para dormir, eles às vezes se pegavam olhando para a porta da frente, meio esperando que ela se abrisse novamente, meio esperando que sim. O xerife Carson se aposentou como planejado, mas antes de sair, ele chamou Thomas e Ray em seu escritório e lhes contou algo que nunca havia compartilhado antes. 40 anos antes, quando era um jovem delegado, ele estava pescando sozinho em um lago remoto nas Cascades e viu algo o observando do outro lado da água, algo que estava de pé e devia ter 2,5 metros de altura, algo que observou por talvez 10 minutos antes de desaparecer na mata. Ele nunca relatou, nunca contou a ninguém. Passou 4 décadas se convencendo de que fora um truque de luz, ou distância, ou da juventude. Mas não foi, disse ele. Seus velhos olhos claros e certos. Era real, e eu deveria ter reconhecido isso. Deveria ter protegido esse conhecimento em vez de enterrá-lo. Não cometam o meu erro. O que vocês dois viram, o que vocês experienciaram, isso é um presente raro e precioso. Honrem-no. Suas palavras ficaram com Thomas muito depois da festa de aposentadoria de Carson. Muito depois que o velho xerife se mudou para o Arizona para ficar perto de sua filha e netos. Honrem-no. Isso se tornou o princípio orientador de Thomas, o filtro através do qual ele abordava seu trabalho e sua vida em Pinewood. A cidade continuou seus ritmos, as estações mudando, o inverno trazendo neve que cobria as florestas em silêncio, a primavera derretendo-a em riachos apressados, o verão trazendo turistas que caminhavam pelas trilhas e nunca entendiam bem por onde estavam andando, o outono pintando as encostas de ouro e vermelho antes que o ciclo começasse novamente. Michael Garrett acabou voltando para Ohio, precisando de distância do lugar que quase o matou, mas ele ligava para Thomas uma vez por mês, regularmente como um relógio, apenas para conversar, para processar, para lembrar. Ele começou a palestrar em seminários de sobrevivência na natureza, compartilhando sua experiência em termos cuidadosos, que reconheciam que seu resgate fora incomum, sem explicar exatamente como. E ele se tornou um defensor da conservação florestal, argumentando com uma paixão nascida do conhecimento íntimo de que esses lugares selvagens continham mais do que apenas árvores e precisavam de proteção, não apenas por razões ecológicas, mas por outras que os humanos não entendiam completamente. As flores na mesa de evidências na delegacia de Pinewood eram trocadas regularmente, sempre frescas, sempre arrumadas com cuidado. A figura de madeira permaneceu, assim como o desenho, agora cuidadosamente preservado atrás de um vidro. Novas oferendas apareciam e desapareciam em uma lenta rotação, penas e cristais e bilhetes escritos à mão. Um santuário espontâneo para algo que a cidade havia decidido coletivamente honrar em vez de caçar, proteger em vez de provar. Thomas foi promovido a sargento 2 anos após o incidente e, quando assumiu os turnos da noite, manteve a mesma mesa, aquela com uma visão clara da porta da frente.
Ray se mudou para Baker City para uma promoção, mas visitava com frequência, e ele sempre arranjava um tempo para um café e uma conversa que inevitavelmente voltava para aquela noite, repassando detalhes, encontrando novos significados em fatos que já haviam examinado 100 vezes. Nenhum deles tinha visto a criatura novamente, embora ambos permanecessem vigilantes, esperançosos de uma forma que nunca articularam. 5 anos após o resgate de Michael Garrett, em uma noite de outono muito semelhante àquela em que tudo começou, Thomas estava sozinho na delegacia terminando a papelada, quando a porta da frente rangeu. Sua cabeça se ergueu bruscamente, o coração de repente acelerado, mas era apenas o vento. A porta não fora devidamente trancada e a brisa de outubro a empurrara. Ele se levantou para fechá-la, parou na soleira, olhou para a rua escura, a floresta além, e sentiu aquele formigamento familiar de consciência de estar sendo observado. Nada se movia nas sombras, nenhuma forma maciça emergiu, mas Thomas ficou ali por um longo momento. Mesmo assim, a mão no batente da porta, e falou baixinho para a escuridão. Obrigado, pelo Michael, por tudo. Espero que você esteja bem, onde quer que esteja. O vento soprou mais forte, fazendo as árvores sussurrarem, e por apenas um segundo, Thomas pensou ter ouvido algo mais sob os sons naturais. Aquele rugido profundo e ressonante que se tornara o som mais importante que ele já ouvira. Então ele se foi, se é que esteve lá, e ele era apenas um policial de meia-idade parado em uma porta falando com a noite. Ele sorriu, fechou e trancou a porta corretamente e voltou para sua papelada, mas o sorriso permaneceu quente e certo. A floresta ainda guardava seus segredos, e Pinewood aprendera a viver com o mistério, aprendera que algumas perguntas não precisavam de resposta, que alguns encontros eram para te mudar sem exigir prova ou explicação. As crianças cresceram ouvindo a história, não como um conto de terror de fogueira, mas como um motivo de orgulho. A vez em que o Bigfoot veio à cidade e pediu ajuda, e a cidade esteve à altura do momento. Turistas vinham esperando ver algo extraordinário, e geralmente saíam desapontados, mas às vezes, muito raramente, eles voltavam com fotos de pegadas que não conseguiam explicar ou gravações de sons que não correspondiam a nenhum animal conhecido, e os locais apenas sorriam e diziam que a floresta estava cheia de surpresas. Anos se tornaram décadas e Thomas envelheceu. Sua filha se formou na faculdade e se mudou para Seattle. O cabelo de sua esposa ficou prateado, enquanto o dele rareava e grisalhava. Ele se aposentou eventualmente, embora tenha ficado em Pinewood. Não conseguia imaginar viver em outro lugar, e ele frequentemente caminhava pelas trilhas que percorrera como policial, movendo-se mais devagar agora, mas ainda atento, ainda respeitoso. Ray também se aposentou e voltou, comprou uma pequena cabana na beira da cidade, e eles pescavam juntos no verão, caçavam cogumelos no outono, e nas noites de inverno sentavam-se perto da lareira de Ray e contavam a história novamente, não porque temessem esquecer, mas porque a repetição era ritual, era oração, era sua maneira de honrar aquilo do qual fizeram parte. Michael Garrett morreu aos 73 anos, seu obituário mencionando sua sobrevivência milagrosa nas montanhas Cascade e seu subsequente trabalho de conservação. Mas as pessoas que o conheceram, que realmente o conheceram, sabiam que a verdade ia mais fundo do que milagrosa. A mesa de evidências na delegacia de Pinewood permaneceu intocada através de mudanças na administração, reformas e modernização. As flores ainda substituídas por voluntários que assumiram a tarefa sem serem solicitados, o santuário mantido pela vontade coletiva. Novos policiais ouviam a história durante sua primeira semana, eram levados à mesa e recebiam o relato de quem quer que os estivesse treinando, e eles podiam rir ou descartar ou acreditar, mas eram informados de qualquer maneira, porque agora fazia parte da história de Pinewood,
parte do que tornava a cidade o que era. E tarde da noite, quando a delegacia estava silenciosa e os telefones quietos e o mundo moderno parecia muito distante, às vezes os policiais juravam que ouviam aquela porta ranger, olhavam para cima esperando ver algo impossível, e embora nunca houvesse nada lá, a possibilidade permanecia, paciente e duradoura como a própria floresta. Um lembrete de que o mundo continha mais maravilhas do que a compreensão humana poderia abranger. Que a natureza selvagem não era vazia, mas cheia de vida, inteligência e compaixão em formas que eles estavam apenas começando a reconhecer. A história se tornou lenda, e a lenda se tornou verdade, e a verdade era simplesmente esta. Uma vez, algo magnífico saiu da floresta e pediu ajuda. E o povo de Pinewood respondeu. E nessa troca, ambas as espécies foram mudadas. Reconheceram uma na outra algo que valia a pena proteger. E esse reconhecimento viveu na forma como a cidade se movia em seus dias, como tratava os lugares selvagens que a cercavam, como ensinava seus filhos a andar com cuidado, ouvir atentamente e honrar os mistérios que escolhiam não se revelar completamente. Thomas morreu pacificamente em seu sono aos 81 anos, e seu funeral atraiu toda a cidade, pessoas compartilhando histórias de seu serviço, sua bondade, sua firmeza, mas aqueles que o conheceram melhor, eles se lembravam dele parado naquela porta da frente, expressando gratidão na escuridão, e sabiam que onde quer que ele estivesse agora, ele carregava consigo a memória de olhos âmbar e mãos gentis, e uma confiança livremente dada através da vasta divisão entre espécies. A porta da delegacia de Pinewood ainda range, e ninguém nunca a conserta, e em noites tranquilas, quando a cidade dorme e a floresta respira, às vezes esse rangido soa como o começo de algo maravilhoso, um limiar cruzado, uma ponte entre mundos que permanece aberta para aqueles dispostos a ver. A história não termina, porque histórias como essa não terminam. Elas apenas continuam, passadas de geração em geração, mudando ligeiramente a cada narração, mas mantendo sua verdade essencial, de que uma vez, há muito tempo, mas também ontem, sempre ontem, algo veio da natureza trazendo coisas perdidas e esperança, e as pessoas o encontraram não com medo, mas com fé. E nesse encontro, ambos foram redimidos, ambos foram vistos, e a floresta que vigiava Pinewood continuou sua vigília eterna, paciente e protetora, sabendo que o vínculo forjado naquela noite de outubro duraria enquanto os humanos se lembrassem de como honrar o que não podiam entender completamente, enquanto mantivessem a porta aberta, a luz acesa, e ouvissem aquele rugido profundo que dizia: "Eu estou aqui, eu vejo você, não somos tão diferentes afinal."